Salve, salve, torcedor alviverde, sem grande vitória, vitória de campeão do nosso Verdão. Que virada pra cima do Bragantino. A gente vai acompanhar um corte aí do pós-jogo do nosso Verdão e a mídia sim se rendendo ao futebol do Palmeiras, que é classificado por toda a mídia sim ser o melhor futebol do Brasil na atualidade. Então, uma virada histórica para o Palmeiras se manter na liderança, e agora que venha o Flamengo vai ser um jogão. Então a gente tem muita coisa para falar sobre essa grande vitória do Palmeiras. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Vamos falar da vitória do Palmeiras também em cima do Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Vamos lá, falamos da vitória importante do Flamengo, 3-0. Agora do Palmeiras, André Kfouri. Jogava bem, toma um gol num pênalti. Aí podia acompanhar, era jogo para poder complicar. Que nada. 5-1 segundo tempo foi uma aula, André Kfouri. Foi, pênalti que eu entendo ter sido bem marcado, apesar de muitas reclamações. Mas, ok, na verdade, pouco importa, porque o que o Palmeiras fez no segundo tempo, e bem rápido, com o empate, a virada, uma verdadeira explosão dos seus jogadores mais ofensivos, e o jogo foi um testamento, assim, enfático do jeito de jogar que o Palmeiras tem hoje. Então é muito complicado para a concorrência, e essa concorrência está praticamente restrita ao Flamengo nesse momento, não só até o final do campeonato, mas porque há um jogo muito grande a ser disputado no fim de semana, porque o Palmeiras tem uma capacidade de chegar ao gol adversário com poucos toques na bola, em velocidade e com muita técnica e hoje com muita eficiência, que é algo que o Abel cobra há muito tempo, né? Os jogadores, diante de chances de gol, tomar decisões certas e finalizações principalmente precisas. O Palmeiras foi tudo isso hoje no segundo tempo e o Red Bull Bragantino sofreu muito, mas muito mesmo. Foi uma avalanche de futebol para cima do time do interior, hoje no Allianz Parque, depois do intervalo. O Zupa, é claro que tem muito campeonato pela frente, são muitos jogos, ainda tem um jogo direto, né, entre Palmeiras e Flamengo, mas é mais um jogo, é mais uma goleada. Daqui a pouco tem uma tela para mostrar para os fãs de esportes. E eu queria que você falasse se jogos como esse, vitórias como essa, são aquelas vitórias que dá a casca do campeão, de confirmar o ótimo momento, de confirmar que chegou aqui, a gente vai golear mesmo, se der chance. Daria se o concorrente não fosse o Flamengo. Se não fosse um time como o Flamengo, a gente diria que é uma vitória de campeão. Mas quem está brigando ponto a ponto com o Palmeiras é um time da capacidade, não só capacidade financeira, mas em consequência disso, capacidade técnica do Flamengo. Mas foi uma vitória impressionante. O Palmeiras não perde a liderança domingo mesmo, nem se perder do Flamengo, tem vitória a mais. Sim. Né? 3 pontos de vantagem e vitória a mais. Mas a rodada... Isso, o empate tem um valor tremendo, né? Você sai com dúvida. Agora, o nível de futebol foi de fato impressionante. A gente está vendo o melhor Palmeiras do Abel Ferreira. Esse é o melhor nível de futebol que o Palmeiras praticou desde que o Abel Ferreira desembarcou no Brasil. Também. A sequência é impressionante. Olha só, André. E ele tela... chegou meio de repente, né? Engraçado. E essa tela mostra isso. Como o mandante nos últimos 7 jogos fez 1 gol, 0. Ou seja, sempre fez 1 gol. Fez 2 gols, 1 partida. Fez 3 gols, 2. Fez 4 ou mais, 4. Impressionante. Venceu todas as 7 partidas, sim. Nadando de braçada, contra time bom, assim, não é que nadou de braçada, porque, não, contra time bom, um time que dificulta, mas ele se coloca acima disso, André. Talvez algumas etapas tenham sido meio atropeladas, porque esse time aí, ele nasce não a escolha de jogadores, mas o fato do futebol aparecer desse jeito, meio de uma hora para outra, após a crise na Copa do Brasil. É isso que acontece. Teve jogo com o Ceará, que o Palmeiras ganhou de virada, com gols meio polêmicos. O jogo do Ceará foi o primeiro jogo após a Copa do Brasil. Sim, exato. E foi o primeiro jogo no segundo tempo desse jogo em que ele escala a dupla. Exato. Flaco entra. O Vitor Roque era titular, o Flaco entra. Até então, o Palmeiras jogava, e isso o Gustavo já mencionou aqui de maneira muito pertinente, em função das características do Estevão, e era quase que uma obrigação, qualquer que fosse o treinador, os outros jogadores, os companheiros, você tinha uma pedra preciosa que determinava um certo posicionamento e um certo jeito de atacar.
E você, como treinador, o Abel fez isso, surfou a onda Estevão enquanto foi possível, enquanto ele esteve aí. A partir do momento que ele foi embora, o Abel teve que buscar saídas, mas é óbvio que um treinador desse nível e um time desse nível já tinha dentro da sua cabeça algumas possibilidades muito claras. Ele não deixou para pensar em, como eu vou atacar agora que o Estevão não está, no dia seguinte ao Estevão viajar. Não funciona assim. Então, a grande mudança do ponto de vista tático, de maneira bem simples, o Palmeiras passou a jogar com o ataque por dentro, com esses dois jogadores que são tão efetivos e surpreende demais o leque de ferramentas que o Flaco Lopes começou a mostrar. Ele deixou de ser um jogador para receber bolas pura e simplesmente. Ele é um cara que sai da área, dribla, faz assistência, se posiciona, se desloca para que haja espaço para os demais. E o Palmeiras mostra um entrosamento atualmente que é surpreendente. É surpreendente, porque houve muita reclamação, houve muita crítica dizendo, olha, esse time aí, o Abel recebeu um monte de jogador, gente grande, graúdo, o Palmeiras mudou o perfil dos contratados, né? O Andréas, o próprio Vitor Roque, o Felipe Anderson atrás, que era um jogador que tinha muito mercado na Europa, optou por vir ao Brasil. Aliás, hoje fez um tremendo gol, um gol de muita técnica. O futebol dele está aparecendo também a partir do momento em que o Palmeiras mudou seu jeito de jogar e ele tem mais companhia. Paulinho, que até a gente nem fala mais, né? Porque um jogador que vai aparecer quando tiver tudo bem com ele em relação à recuperação da cirurgia, a parte física, somente no ano que vem. E aí é uma equipe muito, muito insinuante, muito perigosa e muito eficiente. Hoje o nível de eficiência foi absurdo também, de novo, algo que eu já falei, mas que o Abel sempre cobra. Então, assim, esse encaixe de equipe, né, aquela coisa, seria esse o melhor elenco que o Abel comandou? Isso é uma resposta teórica, sim. Esse é o melhor elenco que o Abel comandou. Adianta alguma coisa ser assim se o time em campo não reflete essa ideia? Adianta pouco. E, na verdade, adianta para criticar o técnico, porque aí a culpa terá sido dele. Olha o que o Palmeiras está fazendo num momento muito sensível da temporada, tanto para a Libertadores quanto para o Campeonato Brasileiro. Pois é, o Abel com o seu plano, e por mais estranho que possa parecer, saiu o Endrick e saiu o Estevão, e hoje o Palmeiras joga melhor sem esses dois jogadores. Não que o Palmeiras não quisesse ter esses jogadores. É claro que é muito melhor você ter craques e ainda mais craques na sua equipe. Mas o que o Palmeiras consegue fazer, o que o Abel consegue fazer com o Palmeiras sem esses dois atletas, com a saída deles e ainda assim conseguindo performar, é impressionante. E é muito sobre o jogo coletivo, sobre a mudança de função, né? Então, ele estava com os desfalques de data FIFA, então ele escalou de fato 3 zagueiros mesmo, deu saída de bola nos pés do Bruno Fux, que cometeu o pênalti, fez o primeiro gol, conseguiu fazer a bobagem, não foi intencional, claro que não, e logo depois se redimir. O Andréas numa função mais de 5, de novo, como foi no duelo contra o Juventude. O Palmeiras sofreu no jogo de hoje pelo seu lado direito de marcação. O Red Bull Bragantino encontrou bastante espaço para jogar pelo seu lado esquerdo, com o Capixaba, com o John caindo por ali. Até saiu o pênalti, quando estava 0-0 ainda. O Red Bull Bragantino teve alguns cruzamentos, a bola aérea levou alguns perigos para o time do Palmeiras. Mas depois do gol, e também me chama a atenção, onde falava sobre o repertório do Flamengo para construir a vitória, o repertório do Palmeiras para construir a virada, né? Porque o primeiro gol do Palmeiras sai de uma bola aérea. O segundo gol sai de uma bola meio espirrada, né? O Murilo tentou chutar, sobrou para o Vitor Roque. O terceiro é lindo. Do terceiro para frente, o gol sai de construção. Então o Palmeiras usou repertório para construir a goleada. E foi mais uma atuação muito plástica, né? Eu falava aqui sobre o melhor Palmeiras que a gente viu. A comparação é com o de 2022, que foi o melhor ano do Palmeiras, tecnicamente falando, nas mãos do Abel. Aquele time jogou num nível muito alto por mais tempo do que esse time. Mas o que o Palmeiras vem jogando após a eliminação para o Corinthians da Copa do Brasil, essa sequência, em termos de teto, é o teto mais alto. É por isso que, no meu entendimento, é o futebol mais... E não estamos falando de 2, 3, 4 jogos, estamos falando de uma sequência aí de 2 meses, mais ou menos, de o melhor futebol que o Abel conseguiu fazer esse time jogar. Um futebol muito coletivo, potencializando muita gente. O Alan veio do banco hoje e entrou bem demais no segundo tempo da partida. Então, foi uma vitória categórica. Só não digo que é uma vitória de campeão,
porque o concorrente é um time plenamente capaz de desbancar o Palmeiras nessa sua arrancada impressionante. Melhor Palmeiras da era de quem? Abel Ferreira. Vamos ouvir o homem? Imediatamente. Fala, Abel. Dá o play aí. Eu falei aqui muitas vezes, e tu és testemunha porque estás sempre aqui, e corrige-me se eu estiver enganado, e sempre te disse a vocês aqui, sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde uma hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo, não é? Portanto, não há segredo nenhum. Há muito trabalho, há muita preparação, há muitas reuniões para perceber que jogadores iam sair, que jogadores é que podíamos ir buscar, que jogadores é que podíamos vender. Vocês sabem que nessa dinâmica do clube de formar, vender, comprar, em função de um clube como é o Palmeiras, nós temos processos que fazemos e sabemos que há momentos, em função das tantas contratações que fizemos, um elenco com muitas alterações, e eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é o trabalho. É o trabalho, a insistência, a persistência. E hoje, é verdade que nós temos feito muitos golos, mas às vezes vamos fazer, outras não. Faz parte do futebol, mas o segredo é mesmo esse: é trabalho e resiliência, e acreditar sobretudo em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem. Como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Aliás, o nosso diretor Anderson Barros deu uma entrevista no podcast, eu acho que do nosso clube, onde falou exatamente nisso. Quase que foi obrigado a falar para tentar as pessoas entenderem o que é que estava a ser feito dentro do clube, mas não é só de hoje. A nossa forma de trabalhar é esta e ela não vai alterar. Portanto, é isso mesmo, é muito trabalho, muita preparação, muita dedicação e felizmente as coisas estão agora a correr bem. Mas mesmo nesses momentos nós nunca duvidamos daquilo que somos capazes de fazer. Reparem, eu tento muitas vezes dar exemplos da nossa vida pessoal que têm a ver com a comparação daquilo que é um jogador. Eu não acredito, e não me venham dizer que vocês fazem sempre um trabalho perfeito, a melhor análise, o melhor artigo de opinião. Há dias parece que não saem as coisas, não parece que não estão criativos, não estão tão... Isso acontece na mesma com os jogadores. E a verdade é que houve um momento que nós tínhamos alguns jogadores, não no melhor momento de forma, mas essa é a função do treinador, essa é a função das pessoas que estão dentro do clube, em ajudar os jogadores a chegar a esse momento. Houve muitas alterações no nosso elenco, como vocês sabem, teve jogadores que nós vendemos, portanto, houve aqui um conjunto de fatores que nos obrigou a sermos muito precisos naquilo que tínhamos que fazer. E depois também aproveitar esses momentos de confiança. E tu sabes, quando nós perdemos contra o Bahia, nós sabemos como é que perdemos contra a Bahia, nós analisamos todos os jogos. Eu gosto de dizer aos jogadores porque é que ganhamos e porque é que perdemos. E às vezes perdemos porque o treinador se calhar substituiu mal ou não escolheu bem. E eu digo-lhes isso. Eu digo, a responsabilidade foi minha. Ou então, quando há outra questão que nós juntamos também, eu digo, olha, esta responsabilidade é vossa. Não é? E também quando ganhamos e jogamos bem, então olha, este é o caminho que nós temos que continuar aqui a fazer, a puxar uns pelos outros. Agora, quando tu tens um grupo que está num bom momento de confiança, de determinação, de resiliência, que atingiu, eu acho que isto é uma equipa que ainda tem muito espaço, tem presente e tem futuro, mas atingiu uma maturidade competitiva que ainda pode crescer. É isso que nós estamos à procura. Como disse ao teu colega, não é muito trabalho e muito mérito dos nossos jogadores, que têm a capacidade de entender que durante uma carreira, durante uma época, vai haver altos e baixos, e não parar de insistir neles. O caso do Filipe Anderson é um caso desses. Estou-lhe sempre a dizer, se tu quiseres fazer golos, há uma coisa que tens que fazer, tens que arriscar, tens que chutar ao golo, senão não tens como fazer. E logicamente, tu, ao desafiares os jogadores com pequenos objetivos individuais, isto também lhes desperta confiança. E é bom quando tu estás num momento como o de agora e vês que todos os jogadores estão preparados e prontos para
para jogar, mas isso é trabalho da comissão, é trabalho da direção, é muito trabalho, principalmente dos jogadores, porque por muito que eu falo, por muito que eu diga, por muito que eu treino, por muito que eu ensine, é muito mérito também dos jogadores, porque eu não corro por eles, eu não trabalho por eles, eu não alongo por eles, eu não chuto por eles. Tem muito a ver com a vontade e o espírito e a ambição que eles têm de continuar a crescer enquanto jogadores e enquanto equipa, e isso é algo que se nota. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Verdão, falando dessa vitória gigante, né? Uma virada espetacular, um jogo impressionante do Palmeiras, que vinha jogando melhor e acabou tendo esse pênalti aí bem duvidoso, mas enfim, o pênalti acabou sendo marcado e o Bruno Fux conseguiu dar a volta por cima, marcando um gol de cabeça numa bola trabalhada, jogada ensaiada do nosso Palmeiras, né? O Veiga bateu ali o escanteio, se eu não me engano foi para quem? Para o Giai. Eu não lembro quem que cruzou a bola para o Fux, mas o importante é que o Fux vem crescendo no campeonato, vem crescendo nas atuações e faz seu segundo gol pelo Verdão, empatando o jogo e mudando totalmente. O Palmeiras quase vira ainda no primeiro tempo e acabou o primeiro tempo, voltou, cara, do segundo tempo amassando o Red Bull. Não deu pro Red Bull nem pro cheiro do Palmeiras. O Palmeiras que vem numa sequência muito boa, mesmo sem o seu zagueiro titular, o Gomes, sem seu ataque titular. É claro, a gente já tinha o Vitor Roque jogando, mas o Palmeiras conseguiu reverter historicamente. Para mim, é sim uma virada histórica. Fica marcado que nessa virada a força do Palmeiras e é a força de um campeão. Alguns ficaram ali, aqui tem o Flamengo. Cara, mas o Palmeiras hoje é o mais confiável, é o melhor futebol apresentado no Brasil, sim, e na América. Então, o Palmeiras, com essa vitória, vai forte, com muita moral para esse jogo contra o Flamengo. No domingo vai ser um jogão de bola, jogo disputado e, meu irmão, a gente espera que o Palmeiras jogue muito bem. Se jogar do mesmo jeito que tem jogado, com certeza a gente consegue trazer uma vitória do Rio de Janeiro. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião? Você que assistiu o vídeo até o final, deixa aí nos comentários a sua opinião, tudo que você acha que eles falaram certo ou errado, compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal de notícias do Verdão de todos os dias e deixe o seu like, que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fica aqui pegando as melhores matérias, informações do nosso Palmeiras para trazer todos os dias um corte, um compilado do nosso Verdão. Então é isso, rapaziada. Valeu, um grande abraço.